Hoje nós vamos conversar com o professor Alexandre de Freitas Barbosa. Ele é mestre em História Econômica e também doutor em Economia aplicada pela Universidade Estadual de Campinas. É professor de História Econômica e Economia Brasileira e Internacional do Instituto de Estudos Brasileiros, o IEB, da Universidade de São Paulo. Ele tem se dedicado a pesquisas sobre o mercado de trabalho e a desigualdade no Brasil e também nos potenciais das relações, melhor dizendo, Sul-Sul. Professor, obrigado por estar com a gente aqui no Planeta Azul. Eu que agradeço, Rodolfo. É um prazer estar aqui contigo. O senhor é um especialista nas relações Sul-Sul, mas nós acabamos de ter a notícia desse acordo da União Europeia, do Mercado Comum Europeu, com o Mercosul. Como é que o senhor analisa esse acordo? Ele é bom para as economias de países em desenvolvimento da América do Sul? Olha, Rodolfo, é uma boa questão, até porque a gente tem poucas informações sobre esse acordo, né? É um acordo quase que negociado a quatro chaves, né? Antes havia uma cobertura, um acompanhamento dos movimentos sociais, a gente teve uma declaração do presidente da Confederação Nacional de Indústria, mas a comunidade acadêmica, eu imagino que os detalhes desse acordo cheguem, porque esses acordos precisam ser ratificados pelos congressos dos 27 países da União Europeia e pelos países do Mercosul. Mas a comunidade acadêmica, eu imagino que os detalhes desse acordo cheguem, porque esses acordos precisam ser ratificados pelos congressos dos 27 países da União Europeia e pelos países do Mercosul. Ainda podem ser muito modificados. Então, o que a gente sabe é que não é o que uma parte da imprensa está dizendo, é que é um acordo de livre comércio. Um acordo de livre comércio se supõe que não existam barreiras entre os países e que você esteja discutindo apenas comércio, né? Esse é um acordo que os especialistas chamam de OMC+, ou seja, se discute comércio e se discute cláusulas de investimento, de propriedade intelectual, um conjunto de outras questões. E na verdade, aí a questão é o seguinte, os países do Mercosul ganhariam acesso aos mercados dos países europeus de produtos agrícolas e estariam oferecendo acesso ao seu mercado de bens industriais. E nós teríamos uma troca de mercadorias por bens industriais, de commodities por bens industriais. O que sugere que seja, alguns têm aí colocado, que seria um acordo, diríamos, reprimarizante, neocolonial. Eu acho que a gente precisa ter mais elementos. Agora, algumas questões nos ajudam a tentar situar. Por exemplo, os países desenvolvidos, eles são desenvolvidos porque eles já desenvolveram a sua indústria, têm maior produtividade na sua indústria. Então eles não precisam mais de proteção para desenvolver. Então as suas tarifas já são muito baratas, já são muito baixas. Porque quando você compra um bem, você tem uma tarifa sobre o bem. Então as tarifas sobre produtos industriais praticadas pela Europa é 1,5%, 2%. São tarifas muito... Ou seja, o acesso nosso ao mercado europeu não é constrangido pelas barreiras tarifárias. Já no caso dos países do Mercosul, você tem uma tarifa externa comum, que é a tarifa, obviamente, que tem várias exceções à tarifa externa comum, que os países comprometem entre si, mas a ideia é que todos os países tenham uma tarifa externa comum para fora da região e entre eles circula tarifa zero, né? Entre Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Bolívia, que também faz parte do Mercosul. Agora, a tarifa externa comum, ela tem uma média de 12%, 10%, obviamente que para alguns bens que você tem a necessidade de proteger, então, tipo, o setor automobilístico é mais elevado, alguns setores de bens finais. Então, aí no caso, o que os países da Europa, em termos de bens industriais, abrem para a gente é muito pouco. A gente não vai ganhar mercado em bens industriais de maneira expressiva. Já para eles, essa diferença de 10% é significativa. O que eles estão acenando é para uma abertura do seu mercado agrícola. Entretanto, o mercado agrícola, ele não é feito só de tarifas. Existem cláusulas fitossanitárias, existem barreiras não sanitárias. Na verdade, o que eles negociam é a ampliação da cota.
Porque as relações Norte-Sul sempre foram marcadas pela desigualdade, né? Então, quando a gente começa o GATT, que é o precursor do OMC, a OMC é criada no final em 94, né, depois da última rodada do GATT. Então, comércio e tarifas. Isso. Né? Então, os países, geralmente países desenvolvidos, iam negociando as tarifas entre si. O que acontecia nos acordos do GATT? Havia o acordo multifibras, que, por exemplo, têxtil, naqueles produtos que eles não tinham competitividade, não tem livre mercado. Então eles estabeleciam cotas para têxtil e para agricultura. Então quando é criada finalizada a rodada Uruguai e a OMC é inaugurada, tampouco a questão agrícola é colocada na pauta. Tanto que você começou na rodada Doha, em 2001, você lançou a rodada do desenvolvimento, ou seja, os países da periferia disseram, agora nós vamos discutir o acesso à questão agrícola. Então, se os países desenvolvidos não abriram no âmbito da OMC, onde estão todos eles confrontados com todos os países em desenvolvimento, será que a União Europeia vai abrir para 4 países da periferia? Então, muito provavelmente, o que tem ali é um aumento das cotas para exportações agrícolas dos 4 países e uma redução sensível em termos de proteção. Obviamente que hoje política industrial não se faz mais com proteção tarifária, ou seja... Pelo menos nos países centrais. Não, mas mesmo nos países da periferia, você tem a questão de crédito, política tecnológica, existem vários outros instrumentos. Também não vamos achar que é porque vai cair 10%, né? Mas você reduz o espaço para fazer política e aí se pergunta se, diríamos, esse ganho em setores que geram menos emprego, de menores salários, e onde, inclusive, nós temos já tecnologia e setores que, na rodada da OMC, já deveriam ter sido abertos. Né? Então, há um aproveitamento da Europa de um momento de fragilidade do Mercosul. Né? Vamos voltar um pouquinho para dentro do Brasil. Como é que você analisa a economia brasileira neste momento, levando em conta a sua linha do tempo? Nesse momento, da economia. Você está se referindo... nesse momento, 2019. Nós estamos vivendo um dos piores períodos da economia brasileira contemporânea. Né? A economia brasileira ainda não retornou ao patamar de 2014. Nós tivemos aí, se a gente considera o período de 2014 a 2016, uma queda de 10% do PIB per capita acumulada. 2017, 2018, uma taxa de crescimento que mal consegue superar o crescimento da população. E isso está acontecendo, porque a economia não vai reagir apenas porque se diz que vai fazer a reforma da Previdência. Por que nós estamos enfrentando tantas dificuldades na economia, olhando o passado da economia brasileira? Se você tivesse uma política industrial, se você tivesse uma política cambial competitiva, se você tivesse um BNDES ativo e se você estivesse atuando junto com os países dos BRICS, porque existe uma noção de que os países dos BRICS são contra os Estados Unidos. Na verdade, não. Eles se reúnem ali paralelamente para discutir quais são os temas de seu interesse para tentar deslocar um pouco essa hegemonia política que está nos organismos multilaterais, mas que não se sustenta mais em termos de geografia econômica. Então o BRICS foi criado nesse sentido. E na reunião do G20 nós tivemos o grupo dos RICS se encontrando. Eles devem ter ficado incomodados de ter que se encontrar com o Brasil, que desistiu de ver nos BRICS um aspecto geopolítico importante. Então eu acho que, obviamente, que não é só uma questão de tarifa, e obviamente que essa tarifa não vai reduzir-se a zero, é um período de 10 anos, para alguns bens, 10 anos para outros bens que você quer proteger para um processo de 15 anos. Existe aí uma disputa entre China e União Europeia, nos mercados aí do Mercosul. É importante lembrar que os demais países latino-americanos já têm acordo, por exemplo, o Chile e Peru. Eles têm acordo com a União Europeia, têm acordo com os Estados Unidos, têm acordo com a China. Então, a questão de industrializar, eles decidiram
virar países exportadores de produtos primários ou de alguma elaboração, tipo de produtos têxteis. Mas no caso do Brasil isso é muito complicado, né? E a América Latina sustentava esse esforço de manter um mercado interno forte e de uma indústria forte no Brasil, mas sempre naquela ideia, bom, mas então você vai ter que ceder uma parte da sua cadeia produtiva para que eu possa me integrar e não ser exportador só de produtos primários. Obviamente que eu não estou desenvolvendo a ideia aqui de que é ruim ser exportador de produtos primários, produtos agrícolas. Esses bens são intensivos em tecnologia, etc., mas geram menos emprego. Muitos deles estão relacionados à destruição do meio ambiente, à concentração da profundidade, da propriedade fundiária, levando ao modelo de desenvolvimento concentrador, né? Então não estou querendo dizer que indústria é bom né? Não estou querendo fazer essa oposição, mas você reduz o seu leque e a América Latina, que era um espaço importante, enquanto mercado de bens industriais, o Brasil passa cada vez mais a se descolar da América Latina e do Mercosul. E isso por uma questão contingente. O fato de você ter Macri, né, e esse governo que, no Brasil, que os dois defendem uma política de redução, não é redução de proteção, é redução de política industrial. É mais grave. Pior, é mais grave do que isso. Como é que todos esses temas tão complexos sobre os quais você falou refletem na vida do brasileiro, na renda do brasileiro? Essa é uma questão interessante. Você pode chegar e dizer, olha, por exemplo, no caso do automóvel, que é o caso utilizado pelos liberais, por que o automóvel no Brasil é tão mais caro? É a questão dos impostos, ou da carga tributária, das tarifas e tal. Existe um conjunto de questões. Você pode dizer que num período de 10 a 15 anos você vai ter alguma redução expressiva dos preços dos automóveis nos países? Pode ser que sim. Agora, novas fábricas como a chinesa Chery, que veio aqui, porque justamente sabia que não podia exportar porque tinha uma tarifa de 30%, né? Então, no caso, as empresas já estão postergando planos de investimento. Agora, com essa possibilidade, eu corro o risco de perder o parque industrial e o emprego metalúrgico ser cada vez menor. Então, talvez para alguém da classe média possa ser vantajoso ter um carro um pouco mais barato. Agora, você tem um parque industrial, também é esse parque industrial que contrata serviços de consultoria, né, vários tipos de serviços que são gerados, que são prestados para essas empresas industriais, né? Ou seja, por mais que se fale de desindustrialização, o Brasil continua tendo a 8ª maior indústria do mundo. Se eu pego o valor agregado na indústria de transformação, continua sendo expressivo, né? Então, as pessoas querem as empresas querem ter uma fábrica no Brasil olhando para a América Latina e pelas perspectivas de crescimento. Agora, esse acordo sinaliza, com as perspectivas de crescimento que já estão ruins, né, e com a possibilidade de eu ter um espaço que já não tem proteção e não tem políticas, qual que é a vantagem de eu transferir minha fábrica para cá? Você é um especialista em história da economia brasileira, mas eu quero te fazer uma pergunta sobre o futuro. Como é que você vê a economia brasileira daqui a 10 anos? Essa é uma pergunta difícil, né? Os economistas são conhecidos como aqueles que gostam de prever, né? Eu sou um economista talvez heterodoxo, um economista com uma formação mais na área de história econômica. Eu tento ver a partir dos dilemas estruturais quais são as possibilidades de acordo com uma determinada visão da sociedade, né? Então eu diria que o que vai acontecer daqui a 10 anos vai depender do confronto de projetos. Você tem uma elite e segmentos sociais representados no governo Bolsonaro que querem liquidar qualquer possibilidade de desenvolvimento. Não se trata de uma política liberal como foi realizada no governo
Fernando Henrique, que eles falavam de um novo modelo de desenvolvimento mais competitivo e tal. Aqui trata-se de de liquidar qualquer tipo de política de desenvolvimento mais liberal, ou seja, existe um objetivo de destruir as empresas estatais, enfraquecer o BNDES, o parque industrial, porque isso gera inclusive uma classe trabalhadora organizada, sindicatos, e é isso que mantém uma perspectiva latino-americanista do ponto de vista da política externa brasileira. São interesses econômicos concretos. Eu sempre, desde que quando eu comecei a dar aula há 20 anos, eu sempre contei a história para os meus alunos que o Brasil é um global trader. Ou seja, quando a gente pensa num tipo de política externa, a gente não pensa porque a gente deseja, a gente pensa a partir de uma determinada configuração das relações comerciais, econômicas. O que é um global trader? 25% eu exporto para a América Latina, outros 25% para a China, outros 25% para a Europa, outros 25% para os Estados Unidos. Obviamente que eu tirei o resto. Então, na verdade, eu não posso privilegiar na verdade, a grande saída seria fazer com que eles briguem entre si para ter acesso ao nosso mercado. E aí eu teria que fazer concessões devagar, colocar um contra o outro. Foi por isso que a política do Celso Amorim, obviamente que mudou o contexto internacional. Eu acho que ela estava correta, ou seja, nós vamos negociar com esses países na OMC, porque lá nós somos mais países, diríamos, da periferia, em desenvolvimento, e eles são menos. Então, lá na rodada Doha, nós vamos tentar abrir o mercado agrícola deles sem matar a nossa proteção e políticas que defendam o espaço para fazer política industrial. É até um conceito que se utiliza, a defesa do espaço de... Então, eu acho que isso depende dessa luta que vai se dar no plano democrático, né? E os segmentos aí mais situados à centro-esquerda são aqueles que tentam manter um núcleo que possa ter uma parte de uma burocracia estatal que pensa o país em termos estratégicos, uma burguesia industrial ou que sobra dela, segmentos da classe trabalhadora compostos pelos metalúrgicos, porque, na verdade, esse tipo de acordo favorece os consumidores. Mas se você não gera renda, emprego de qualidade, então você está favorecendo só um determinado tipo de consumidores, né? Então eu diria que é uma política, eu não diria que é uma política liberal, é uma política com poucos critérios, que não leva em conta questões estratégicas e que, na verdade, não soube negociar. Na verdade, a União Europeia foi uma ótima negociadora. Porque a Argentina está votando agora, as eleições vão ter eleições agora, a Argentina vai ter eleições no final do ano. E o Brasil no momento em que a diplomacia brasileira é uma ruptura, a maior ruptura que nós vivemos desde o Barão Rio Branco. Você pode pegar mesmo o governo FHC e o governo Lula, com orientações diferentes, o Barão do Rio Branco estaria representado nessas duas... Porque ele conforma, né, uma amplitude de visão da política externa que você pode ir para um lado ou para o outro. Mas você fazer uma política contra qualquer tipo de interesse nacional, eu acho que é isso que... Agora, esse é um acordo que começou a ser negociado quando o Celso Amorim era ministro das Relações Exteriores do Itamar Franco. E o próprio Celso Amorim diz, olha, na verdade a gente começou a negociar com eles para provocar os americanos. Então, tinha toda uma questão geopolítica por trás. Então, a Europa se aproveitou desse momento de fraqueza e ainda a questão da aprovação não é fácil. Porque países como França, Polônia e outros países com base agrária, pode ser que não votem nos seus congressos, não ratifiquem esse acordo. Então, esse é um acordo que precisa passar pelos congressos de mais de 30 países. Muito obrigado, professor, pela sua entrevista. Obrigado, Rodolfo. Foi um prazer. Para mim também. Nós conversamos com o professor Alexandre de Freitas Barbosa, que é mestre em História Econômica e doutor em Economia Aplicada pela Universidade Estadual de Campinas. Ele é professor de História Econômica e Economia Brasileira e também Internacional do Instituto de Estudos Brasileiros, o IEB, da Universidade de São Paulo. Muito obrigado.